Pessoal aqui do YouTube, já digo para vocês que esse vídeo, ele inicialmente foi feito para o Instagram, mas ele acabou vindo aqui para o meu canal. Então, se você não me segue lá no Instagram, já aproveita a oportunidade também e segue Ana Machado _suculentas lá no Instagram. E também me acompanhe lá todos os dias, eu posto stories e tal, fotos. Ai, não deixe de se inscrever aqui, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para me ajudar aqui no crescimento do canal. Essa daqui é a minha receita definitiva de substrato. Eu não troco por nada e eu vou explicar aí para vocês algumas coisas que eu acho que são muito interessantes e que vocês vão acabar gostando e entendendo o porquê de certas coisas, tá bom? Oi, gente! Eu vim falar com vocês sobre substrato, mas primeiro é muito importante que eu fale com vocês sobre receita de bolo. Como se já não me bastasse essa doida ficar postando nos stories comida, né, todo dia. Agora ela vem falar sobre bolo, né? E eu já até tenho vídeo sobre substrato, mas eu queria falar uma outra coisa pra vocês. Eu tinha planejado fazer um vídeo tirando dúvidas sobre substrato. Eu tinha planejado várias coisas. Mas daí vem aquela coisa que eu entendi ao longo do tempo. Lasqueira, viu? Que eu entendi. Tá gravando? Tá. Que eu entendi ao longo do tempo que receita de substrato é uma coisa muito pessoal, né? É como se eu chegasse lá na casa da minha amiga, comesse um bolo maravilhoso e dissesse pra ela qual a receita desse bolo. E aí ela me diz: esse bolo é de caixinha, né? E aí eu vou lá, compro esse mesmo bolo, faço esse mesmo bolo e ele pode dar certo ou não dar certo. Mas de uma coisa a gente tem certeza: esse bolo não vai ficar igual ao da minha amiga. E por que que ele não fica igual ao da minha amiga? Justamente porque o forno dela é diferente do meu, a forma dela é diferente da minha e até a galinha que botou o ovo dela é diferente do meu. Então não tem como um substrato ser ideal, ser adequado para todo mundo. E o que eu quero dizer com isso? É que apesar de eu passar aqui hoje a forma como eu preparo o meu substrato, isso é uma coisa que tem que se tornar uma prática do seu dia a dia. É questão de observação. Tudo que é relacionado a suculentas, a plantas em geral, é uma prática de observação. Eu mesma pratico isso sempre e nem todas as vezes que eu faço meu substrato ele fica igual ao outro. Até a minha mão naquele dia influencia no meu substrato. Às vezes, de uma planta para outra, aquele mesmo substrato faz diferença. Então, tendo dito isso, gente, o meu substrato pronto, preparado, ele fica assim, né? Se a gente for ver isso como um vaso, né? Esse copo como um vaso, até aqui tem carvão. A camada de drenagem é como também se fosse meu substrato. Ela, para mim, a camada de drenagem com carvão é muito importante. Aqui no meu substrato tem turfa de Sphagnum e eu vou falar para vocês sobre essa turfa, tá? Eu não uso qualquer turfa. Tem perlita, tem casca de arroz carbonizada e tem carvão. E agora eu vou passar as proporções para vocês da forma como eu preparo o meu substrato, que também tem terra de atomácia, mas hoje eu vou falar só sobre substrato, porque não é todo mundo que usa terra de atomácia. Então eu vou montar só o substrato como uma parte universal, né? Mas ontem mesmo eu tava conversando com uma seguidora e ela falou assim: Ana, eu comprei os ingredientes que você falou e eu montei ele com menor quantidade de tal ingrediente que você tinha me falado. Eu falei: isso, legal, e assim você vai ajustando aos poucos. Faça isso sempre quando você for testar alguma coisa no seu cultivo,
você não faz radicalmente, você não troca tudo, você não joga tudo fora. Você faz gradualmente e a partir da sua percepção, que você tem que treinar, aí você vai chegar no substrato ideal. Então, eu posso passar para você aqui a minha receita, a minha proporção, mas isso é uma coisa que você vai ter que praticar diariamente e analisar também quais as necessidades de fazer ou não fazer certas coisas. Já que eu uso esse substrato porque eu só tenho essa proteção de sombrite e eu trabalho embaixo de chuva, né? O que Deus mandar, a gente aceita. Então, se chove, o meu substrato ele tem que estar preparado para essa água passar rapidamente e não ficar o tempo todo encharcado. Se eu trabalhasse numa estufa, talvez o meu substrato pudesse ser um pouquinho mais pesado, pudesse ter um pouquinho mais de matéria orgânica, mas não. Eu procuro fazer ele bem pobre, de uma forma que ele não vá atrair insetos e não vá me dar fungos quando cair essa chuva, que às vezes cai por dias. Então, gente, mais uma coisa para acrescentar, que é muito importante que você entenda quando você for preparar o seu substrato, independente da receita, das proporções que você use, dos ajustes que você faça. É que você vai regar a sua planta, tá? E ela precisa essa água que a gente rega ou que vem da chuva precisa passar rapidamente sobre a nossa mistura, tá? Ela precisa passar pela mistura rapidamente. E ela precisa também ter um ingrediente que guarde um pouquinho dessa umidade, porque senão a nossa plantinha seca muito rápido. Nesse caso, meu ingrediente que segura um pouco dessa umidade é a turfa, mas mesmo assim, ó, ela não compacta o substrato e eu consigo hidratar a minha planta e fazer com que o excesso de água saia rapidamente pelo fundo do vaso. Olha aí, já não tem mais água em cima do vaso e ela drena rapidamente, ó. Mesmo que eu tenha jogado um pouquinho só de água. E aí, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, ó, mas tem partes do meu substrato que nem foram molhadas, porque a água, ela passa pela perlita, pela casca de arroz carbonizado e pelo carvão muito rapidamente. Então, eu consigo fazer uma rega bem abundante. Isso daqui que eu joguei aqui em cima é só a primeira parte. Eu umedeço meu substrato previamente, né? Eu faço uma rega prévia e depois eu venho com a mangueira, porque eu rego de mangueira, não rego de regador, molhando tudo de novo para garantir que eu ofereça a quantidade necessária de água que a minha plantinha precisa. Então vamos começar aqui por uma dúvida muito simples e muito frequente. O que é uma parte? Tá? A gente sempre fala em partes, né? Parte é qualquer recipiente que você escolha para ser a sua unidade de medida. Nesse caso eu vou usar o copo, e se eu escolhi o copo, então eu tenho que usar esse mesmo copo para medir todas essas proporções, ok? E aí, aqui, o primeiro ingrediente que eu considero fundamental é o carvão, porque o carvão, ele tem ação fungicida, bactericida, e ele é um ótimo repelente, né? Ele repele os insetos, ele faz com que os insetos não tenham tanta atração por esse substrato. A mesma coisa acontece com, aqui ó, eu coloquei uma parte de carvão, e agora a mesma coisa acontece com a casca de arroz carbonizada. Ela também repele os insetos, ela libera silício no substrato, também atua no substrato como um agente repelente de insetos, ela também é fungicida e ela libera muitas propriedades que só favorecem as plantinhas, tá? Então,
Essas duas partes que eu coloquei aqui, o carvão e a casca de arroz carbonizada, são a parte mais barata do meu substrato. Em qualquer lugar você tem carvão. Ou se você não encontra o carvão triturado, né, mais ou menos assim, nesse tamanho, você consegue você mesmo triturar o seu próprio carvão. A casca de arroz carbonizada pode ser um pouquinho mais difícil de achar, dependendo da região, mas eu já vou contar para vocês que eu também não encontro com facilidade e eu vou mostrar para vocês aonde que eu faço o pedido dos insumos para o meu substrato. E aí, gente, vem uma parte que eu utilizo e que eu não abro mão da marca, tá? Não é nenhuma propaganda, tá? Eles nem, essa marca aqui que eu vou falar pra vocês, nem sabe que eu existo na face da terra, mas ela já vem assim, ó, metade turfa e metade perlita, tá? E a turfa, ela é um pouquinho difícil de eu falar pra você, compra turfa e põe uma parte de turfa no seu substrato, porque nem toda turfa é boa quanto essa que eu já tô usando aí há 1 ano. Então, assim, eu vou mostrar a marca pra vocês, mas já digo já que eu não tenho nada a ver com propaganda nenhuma, tá? Esse substrato aqui é da Favorita. Ele vem assim já misturadinho, perlita e casca de arroz, perlita e turfa, tá? É turfa de esfagno da marca Favorita e é substrato Sfagnotec, tá? E uma coisa que eu falo pra vocês, a turfa, apesar dela ser a parte orgânica do meu substrato, ela tem uma propriedade que é que a gente chama de, cadê aqui? Eletrocondutividade. Tô tentando achar aqui, que tá meio apagado, mas eu vou aqui, ó. Com condutividade elétrica, aqui é 0,1. Então, isso significa que o meu substrato, ele leva poucas propriedades nutritivas para minha planta. Ou seja, o que eu ofereço de nutriente para minha planta, ele vem através da adubação que eu faço posteriormente, tá? Mas isso é um outro assunto. Tendo dito isso, eu não uso qualquer turfa, eu realmente uso essa turfa aqui, tá? Outras turfas que eu usei não deram certo, elas retêm muita umidade e elas têm muita propriedade de decomposição. Elas se decompõem muito, tornando o meu substrato muito pesado. Então, tendo dito isso, gente, eu uso 2 copinhos, né, 2 partes de turfa com perlita, porque isso vai significar uma parte de perlita e uma parte de turfa, né? Deixa eu chegar bem pertinho aqui para vocês verem como que é essa turfa, tá bom? Ela é bem maciazinha mesmo. E eu já vi gente que usa esse substrato puro aqui em estufa fechada com rega controlada. Para mim não dá certo. Então vai uma parte de turfa e uma de perlita, ou 2 copinhos de turfa com perlita, né? E aí, depois de misturado, o substrato, ele fica bem leve, bem soltinho mesmo. E bem fácil de misturar também, ó. É muito difícil ele ficar compactado, mesmo depois de molhado. Bom, gente, para quem pediu tanto, a receita do meu substrato é essa. É esse substrato que eu tenho usado há 1 ano. E eu confesso que já tentei mudar, já tentei montar substratos mais econômicos. Porém, eu vi que é um investimento a ser feito, né? É uma escolha que eu faço, já que eu
não preciso ficar usando defensivos nas minhas plantas. Eu não preciso e nem posso, porque eu sou super alérgica. Então esse substrato ele se torna já bastante repelente, né, contra os insetos, e ele se torna um ótimo substrato que não vai gerar fungos nas minhas plantinhas. Eu gosto muito desse substrato. Ele não compacta tão fácil, tá? Vai demorar aí 1 ano para ele começar a ficar compactado. E aí vai ser o momento em que eu tenho que fazer a troca do meu substrato, porque ele já não tem mais propriedade nenhuma para as minhas plantinhas. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você não gostou, deixa aí também, tá? O importante é que você faça o seu substrato de acordo com a sua necessidade e a partir de determinados ingredientes aí que você tenha na sua região, você consiga adequar às suas necessidades, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus.